41, verso 6 diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Amém? Irmãos, a Bíblia mostra que existem 3 operações sobre a terra, e isto é inegável. Existem uns loucos por aí? Não, somos todos predestinados. Existem esses. Nada a ver com a realidade. Porque Deus não predestinaria uma pessoa a escarnecer do seu próprio nome e da sua palavra. E é o que temos visto na vida de muitos. Amém? Muitas pessoas estão zombando de Deus. Que Deus é esse que cria um ser predestinado a escarnecer e zombar do nome dele? É uma loucura. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus, com o poder da sua palavra, criou todas as coisas. Está escrito que a palavra de Deus não voltará vazia. Jesus contou a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Em primeiro lugar, ele é o semeador, e ele diz que a semente é a sua palavra. E ele diz que a palavra que procede dele não voltará vazia, mas cumprirá o que lhe apraz. Então Deus está agindo sobre a terra. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. O homem está também com o seu reinado sobre a terra? Sim. Por quê? Porque logicamente, explicitamente, Deus tem dado ao homem o livre-arbítrio. Se Deus deu ao homem o livre-arbítrio, significa que o homem tem condições de se impor. O homem tem os seus atributos morais, que nós temos estudado no seminário. Aquilo que faz do homem imagem e semelhança de Deus são os seus atributos morais, e por esses atributos morais que Deus criou e colocou dentro do homem, o homem tem condição de escolher se quer ir para a direita, para a esquerda. Ele tem um potencial de discernimento das coisas. Por exemplo, quando os homens decidiram, lá em Gênesis capítulo 11, criarem aquela torre chamada Torre de Babel, de onde originou o Império Babilônico, o Império da Rebeldia, que foi a sede da idolatria mundial. Então, os homens ali decidiram, a ordem de Deus era o quê? Espalhar-se pelo mundo. Os homens decidiram se rebelar, edificar uma torre e não se espalhar. Aí Deus olhou e falou assim: olha, agora não haverá restrição para tudo que os homens intentem fazer. É isso que está escrito. Então não somos predestinados a nada. Eles são loucos de falar que o ser humano é predestinado, porque a própria palavra bíblica diz: agora os homens se rebelaram, eles estão de comum acordo, não haverá restrição para tudo que eles intentem realizar. Então, diz a Trindade, deixamos e confundamos ali as suas línguas. Quando os homens se organizaram em volta da Torre de Babel, Deus olhou e falou assim: nada mais separa eles, tem que haver a minha intervenção. Deixamos e confundamos a sua língua. Por quê? Porque o homem tem o livre-arbítrio e o homem também tem o seu potencial de reinar. Porque quando Deus criou o homem, disse o quê? Domine o homem sobre toda a obra da criação. E depois, com a rebelião de Lúcifer, a história vai mostrar que ele veio sobre a terra, e os homens que fazem a sua vontade, a vontade de Lúcifer, ajudam na constituição do seu reino sobre a terra. Por isso, Jesus disse para aqueles homens: vós dizeis que sois filhos de Abraão? Que nada, vocês têm por pai o diabo, vocês estão fazendo a vontade dele. Então, através dos seres humanos, o diabo implanta o seu reino. Jesus disse: o príncipe deste mundo, referindo-se ao diabo, está julgado. Paulo diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus deste século, Deus com letra minúscula, referindo-se a Satanás, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós vemos claramente que há um domínio trino aí sobre essa terra. Nós vemos em Mateus 4,4 que o diabo aparece diante de Jesus e
declara, olha os reinos do mundo, tudo isso me foi dado, é meu, eu dou a quem quiser, e eu darei a ti. O diabo ofereceu os reinos do mundo, as riquezas, a glória do mundo, para Jesus. Tem muita gente aí cheio de riqueza e glória do mundo, achando que foi Deus que deu. Esquece que o diabo tem domínio sobre as riquezas do mundo. Então, o que Jesus falou? Não, Satanás, vai-te, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Mas Jesus Cristo não deixou nenhuma palavra de reprovação à afirmativa do diabo. Quando o diabo diz, olha os reinos do mundo, tudo é meu, me foi entregue, eu dou a quem quiser. Jesus não disse, não, tu está mentindo, isso não é teu, não te foi entregue, você não tem domínio sobre ele. Jesus não disse isso. Amém? Então significa que há uma força satânica. Então vemos aí, Deus está agindo sobre a terra, por isso nós estamos aqui. Por isso a igreja é edificada. Ele falou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Nós estamos aqui, o homem tem o livre-arbítrio, Deus fala conosco muitas vezes, nós decidimos se queremos atender ou não. Não vemos isso claramente na vida de Paulo. Jesus não falou com Paulo, Paulo sai de Jerusalém, e ele disse, não vou sair, continua lá. Tem então, a vontade do homem está sobre a terra, e tem a ação do diabo. Aqui o texto que lemos diz, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. O meu objetivo, com a graça de Deus, é que você entenda um pouco mais de algumas coisas, irmãos. Porque o nosso chamado ministerial é, principalmente, começando pela nação brasileira, mostrar que existem igrejas com nome, mas não com prática de igreja. Esse é o nosso chamado. Foi para isso que eu fui chamado, para mostrar que hoje, atrás dos púlpitos, de terno, gravata e Bíblia na mão, existe um bando de ladrão e mercenário. Foi para isso que eu fui chamado. E se Deus te trouxe a este lugar, é para isso que você foi chamado. Não foi para outra coisa. Então, aquilo que Deus tem tratado conosco, você lembra aquela operação do dia 17? Aquilo foi impactante, eu não vou esquecer nunca mais aquilo. Uma resposta de oração, aquele milagre tremendo, aquilo foi glorioso. E tantas coisas que Deus tem feito conosco, transcendental, coisas maravilhosas, coisas tremendas. Deus tem falado conosco de tantas maneiras, que eu particularmente tenho estado impactado. Então, há um chamado de Deus na tua vida. E o que você precisa? Discernir. Você não vai poder olhar um lugar com uma fachada escrito igreja e achar que é igreja porque lá fora tem uma placa escrito igreja, tem um CNPJ, tem um homem de terno e gravata atrás do púlpito. Você entra, tem banco, tem microfone, tem caixa de som, tem gente cantando, tem gente lendo Bíblia, e você precisa ter o discernimento suficiente para ver que mesmo com aquela Bíblia ali, gente lendo Bíblia, gente cantando, gente dizendo Jesus para cá, Jesus para lá, você precisa entender que Deus não está no lugar. Você precisa ter esse discernimento. Como? Irmão, é o mesmo conselho de sempre. Come Bíblia, come mesmo, não perca tempo e siga o conselho de Jesus. Examinar as escrituras e entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. Você só será alguma coisa no reino de Deus se você levar os ensinamentos de Jesus Cristo a sério. Ele vai ter misericórdia de você. Paulo diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se você estiver querendo Deus, Ele vai ter misericórdia de você e você vai chegar lá. Agora, todas essas situações, você vai precisar discernir. Você não vai poder chamar de irmão quem não é irmão. Você pode chamar da boca para fora, mas um irmão nosso é aquele que tem as mesmas práticas, os mesmos objetivos e ideais. Lembra que chamaram Jesus? Senhor, tua família está aí fora e te chamam. Minha família? É, tua mãe, teus irmãos? Não,
Minha mãe, meus irmãos, minha família, são todos, apontou, a Bíblia diz que ele apontou para os seus discípulos e disse, minha família são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Pela Bíblia, você vai discernir quem é filho de Deus e quem não é. Quem ousaria dizer que um judeu não era filho de Deus? Quem ousaria declarar como João Batista, raça de víboras? Não presumais dizendo temos por pai Abraão. Quem ousaria? Você tem que ousar. Você tem esse chamado. Você tem que deixar a palavra de Deus penetrar na profundidade da sua alma e do seu espírito e te levar a discernir todas as coisas. Você não pode continuar com a visão antiga que os nossos antepassados, os nossos pastores covardes lançaram sobre nós. Você não pode. Não. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Você não pode mais continuar naquele tradicionalismo barato e sem sentido. Você tem que andar com Cristo dia a dia em uma renovação constante. Hoje eu vejo os pregadores na televisão pregando a paz, pregando o amor, pregando a harmonia entre os povos. Meu irmão, eles estão completamente cortados da dispensação. Eles estão na televisão somente pela força do dinheiro. Só por isso. Tem dinheiro, estão lá alugando espaço na televisão, mas o que eles pregam está vazio. O mundo não está precisando de paz. A paz resolve a solução do mundo? É solução para o mundo a paz? Se nós dissermos que não há mais guerra, as pessoas deixarão de baixar as chamas do inferno? Não tem mais guerra, está tudo em paz, os povos estão todos em aliança. Acabou? O inferno está parando de consumir vidas? O que consome vidas não é a guerra, é o pecado. É o orgulho, é a vaidade, é a prepotência, é a arrogância. Essas coisas que consomem as pessoas. O mundo não precisa de paz, o mundo precisa de revolução. Jesus Cristo veio a esse mundo e disse, não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu vim pôr a terra em dissensão. Por quê? Porque ele trouxe uma palavra revolucionária. Paulo diz que nós estávamos mortos. Ele nos vivificou. Então ele revolucionou as nossas vidas. Ele transtornou toda a nossa base de vida e razão de existência foi mudada completamente. Os nossos objetivos, os nossos propósitos, nossas ideias, tudo foi mudado. E Paulo chega ao ponto de escrever dizendo que nós temos a mente de Cristo. Cristo disse, não tenho aonde reclinar a cabeça. Eu pergunto, quando foi que Cristo estava preocupado com o ouro e com a prata? Nenhum momento. Nenhum momento. Porque ele sabia que ele tinha um Deus, ele servia a um Deus que multiplicava os pães e os peixes, que não deixaria nada o faltar. Amém? Então ele não está preocupado com as coisas dessa terra. Ele declarou, o meu reino não é deste mundo. Enfim, por essas palavras você começa então a discernir o que é, o que não é. E você precisa ir descendo as coisas profundas. Essa frase que nós estamos usando como base, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Irmão, eu gostaria que você entendesse que nem tudo que você ouve é verdade. Amém? Mas eu ouvi, mas você pode ter ouvido uma mentira. Eu escutei, mas você pode ter escutado algo que não tem a ver com a realidade. E a minha grande luta é que você entenda e discirna isto. Existe uma organização chamada Alcoólicos Anônimos. Todo mundo conhece, famoso AA. Alcoólicos Anônimos. Quem não conhece? Eu te pergunto, tem Deus lá? Tem Deus? Não. Existe outra chamada NA, Narcóticos Anônimos. Quem já ouviu falar sobre essa? As pessoas, já, né? Eu te pergunto, existe Deus lá? Não, inclusive eu telefonei para Narcóticos Anônimos, me ofereci para prestar algum tipo de ajuda e eles recusaram a minha ajuda porque eles disseram que eles não querem vínculo religioso com absolutamente nada. E eu te digo, cada vez que você entra lá, não tem um monte de gente dando testemunho de que saiu do álcool, de que saiu das drogas, não tem?
Tem gente dizendo que largou a maconha, que largou a cocaína, tem gente até dizendo que largou a prostituição, tem gente dizendo que ficava caído debaixo dos viadutos cheio de álcool, mas entrou para os alcoólicos, para o AA, e agora eles não têm mais aquilo, foram libertos, estão vivendo uma outra vida. E eu pergunto, tem Deus ali? Não, porque está escrito aqui, ó, um ao outro ajudou, o seu companheiro disse, esforça-te. A alma do ser humano, quando recebe uma palavra, uma injeção, uma palavra de ânimo, ela funciona. Existe um negócio que a gente chama aí, na gíria, de apoio moral. Você já ouviu falar no apoio moral? É isso. Sabe o que está acontecendo dentro de muitas igrejas isso? O apoio moral está levantando muitas pessoas para viverem uma vida normal em sociedade, mas não está conduzindo-as ao reino de Deus. Vai discernir isso. Meu irmão, eu frequentava uma igreja onde apareceu um cidadão, eu o levei para a igreja, ele se converteu. Depois que eu estava na igreja já há 3 anos, esse cidadão, ele aparece no púlpito. O pastor falou, o irmão fulano vai dar testemunho. Eu falei, irmão fulano, será quem é que eu estou pensando? Era ele mesmo. Com 1 mês de igreja, o homem estava dando testemunho que tinha comprado 2 carros zero. Ele já era de família rica. Ele já entrou para a igreja, a família dele já era rica. Ele estava dando testemunho que tinha comprado 2 carros zeros, que tinha uma padaria e já estava em negócio com uma segunda, e que tinha não sei quantos empregados, e a igreja, glória a Deus, irmão, com 1 mês de igreja, olha o que Deus fez. Com 3 meses de igreja, ele estava sendo procurado, queriam matá-lo porque ele estava devendo tudo, teve que devolver maquinário de padaria, devolver os carros, devolver tudo, mas ele não subiu no púlpito para dar esse testemunho depois, de que tudo que ele falou não tinha nada a ver com a realidade, não tinha Deus no negócio. Eu conheci outro, que chegou na frente, a igreja aqui perto da gente, chegou na frente. Esse cidadão, desde criança, ele sempre foi dono de comércios de drogaria. Apareceu na frente da igreja e, olha, eu fechei negócio com uma segunda farmácia e já estou em vista da 3ª farmácia. E a igreja e o pastor, oh, glória a Deus, aleluia, maravilha. E o povo emocionado naquele mover, glória a Deus. E aí, irmão, você quer que isso aconteça na sua vida também? Amém, glória a Deus. E todo mundo rejubilando. 2 meses depois, ele não tinha nada, estava morando de favor, estava sem emprego, tinha perdido absolutamente tudo. Mas não voltou lá na frente da igreja para dizer, ó irmão, o testemunho que eu dei não era Deus não tinha Deus no negócio não. Eu assisti na televisão, esses irmãos conhecem, eu sempre falo, um homem, vizinho nosso aqui da área, que apareceu na televisão, dessa igreja que tem canal de televisão, e eles começaram a dar testemunho que o homem tinha sido curado de AIDS. Todo mundo, o mundo viu aquele testemunho na televisão, curado de AIDS, e glória a Deus, aquela é uma igreja de Deus, ele foi curado de AIDS. 1 mês depois, estava debaixo da terra, morreu, de quê? De AIDS. Mas quando ele apareceu na televisão, meu irmão, muitas pessoas têm aparecido para dar testemunho pelas igrejas por aí, e as pessoas se emocionam, e a própria pessoa não discerne o que aconteceu com ela. Ela aparece para dar testemunho, eu vim para cá, para essa organização, eu vim para essa igreja, e o que aconteceu? Eu saí das drogas, eu saí da maconha, saí da cocaína, eu saí do álcool, eu saí da prostituição, e eles acham que é Deus. Não, foi um apoio moral, que nem os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, tem denominação por aí que as pessoas estão dando testemunho e outros estão indo para lá por causa de testemunhos que são mentirosos, não o testemunho de que algum fato aconteceu na vida da pessoa, mas de que Deus agiu naquilo, não, que realmente a pessoa largou as drogas, largou, mas que foi Deus que a tirou das drogas, não foi Deus, foi ela que se levantou com uma palavra de ânimo.
Amém? Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós temos um potencial tremendo, meu irmão. Nós somos seres humanos, somos a imagem e semelhança de Deus, temos a glória de Deus nas nossas vidas. Deus não criou o homem totalmente impossibilitado de vencer o diabo. Não, de jeito nenhum. Quando Deus criou o Adão, qual o alerta que Deus deu a Adão contra o diabo? O que Deus falou a Adão? Ó, tu cuidado que tem um tal de diabo por aí. Ó, Adão, eu estou te dando uma palavra de autoridade sobre o diabo. Não, simplesmente Deus deu a Adão o quê? O livre-arbítrio. Todo homem tem isso? O que eu quero, meu irmão, que você entenda? Eu preciso que você entenda. Que você vai ouvir muitos testemunhos que nada tem a ver com a realidade. E as pessoas vão estar dentro de certas organizações e elas mesmas vão acreditar que foi Deus que fez aquilo na vida delas, quando na verdade não foi Deus, ela mesma que se levantou e venceu, não foi Deus. Quer ver uma coisa? Eu estava assistindo um canal de televisão há algum tempo atrás e apareceu um monte de gente dando testemunho. Primeiro testemunho: meu filho praticamente estava morto. O médico examinou, mas eu corri no fundo do hospital, fiz uma prece, meu filho está vivo. Quem curou o seu filho? A Virgem Maria. Estava dando testemunho na televisão. A minha filha, veio a outra, a minha filha tinha um tumor no cérebro. Mas eu fiz uma promessa, ofereci uma cabeça de cera para não sei quem. Quem curou? A Virgem Maria. E o povo chorando, emocionado. O povo chorando, emocionado. Porque a Virgem Maria curou uma criança de tumor no cérebro. Curou, eu te pergunto, curou? Desde quando a Virgem Maria tem poder para curar alguém? Tem? Virgem Maria pode fazer milagre? Se a Virgem Maria puder fazer milagre, a minha Bíblia é mentirosa. Eu ponho a minha vida à prova contra os milagres da Virgem Maria. Amém? Mas aqueles que ali estão, quando você vai mais no íntimo, a pessoa está associando o milagre a mais uns 20, 30 medicamentos que eu já vinha tomando. Como casos, aí na televisão nós estamos vendo muito disso. Irmão, qual é o objetivo desta noite? É você não ser levado pelo que você está ouvindo, mas é você ser levado pelo discernimento espiritual. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Quando você estiver ouvindo essas coisas, tenta controlar a sua emoção e atentar para a testificação do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito. O ser humano, diz a ciência, que nós somos um ser psicossomático, né? O que é isso? Qualquer palavra mexe com as nossas emoções, seja no lado da ira, seja no lado do amor, seja como for. Se você diz à ciência que se você for trancado num quarto e ouvir só palavras de baixa estima, você vai sair desse quarto arrasado. E diz a ciência que se você estiver trancado num lugar e durante um tempo ouvir só palavras de autoestima, você vai sair dali querendo dominar o mundo. Diz a ciência, porque isso é a verdade. O ser humano, ele é alma, que é sentimentos, e espírito, onde vem a revelação do Espírito Santo de Deus. Nosso trabalho, e eu espero que Deus derrame a unção nessa noite, para que você possa discernir entre o santo e o profano, e entre o natural. Tem muitas pessoas que hoje estão de pé, e dizem assim: poxa, eu estava muito caído, eu agradeço a fulano de tal, que eu pude me erguer. Quem é o fulano de tal? Não foi Deus, foi alguém que chegou lá e deu uma força para ele. Muitos saíram das drogas, muitos pararam de morar embaixo de viaduto, outros, porém, dão falsos testemunhos. Nós temos visto aí na televisão, a pessoa chegar e dizer assim: eu morava debaixo do viaduto, mas eu entrei na campanha tal, com 3 meses, olha, eu já tenho
uma empresa, eu tenho 16 empregados, eu já sou dono de 2 carros zero. O carro dessa gente não anda, é tudo zero. O dia que andar não vai ser mais zero. Irmão, eu quero nesta noite, e no final vamos estar orando, para que Deus comece a mover na sua vida esse discernimento. Se não, meu irmão, você vai ouvir testemunhos falsos que vai levá-los como verdadeiro. E a Bíblia mostra isso. A Bíblia mostra que tinha um, abre aspas, amigo de Jó, que ele arrebentou no testemunho. Ele foi lá, e quando ele está conversando com Jó, Jó naquela situação terrível, Jó, esta noite estava eu no meu leito, dormindo, passou por mim um espírito, e a minha carne se arrepiou, e eu ouvi a voz do Todo-Poderoso. Aí ele descasca em cima de Jó. Sabe o que aquele homem era? Um mentiroso. E até hoje tem crente que lê aquilo e não discerne que aquele homem é um mentiroso. A Bíblia não dá testemunho de que ele era profeta nenhum, e o que ele fala contra Jó não é verdade, porque Jó era íntegro. A Bíblia diz que depois de todas essas coisas, Jó manteve-se íntegro, em nada pecou. Como é que aquele homem poderia acusá-lo? Então, a vigília da noite dele, a visão, o arrepiar da sua carne e o espírito que ele diz passar por ele, pode ter sido o diabo, mas de Deus não era. Você quer nessa noite discernir essas coisas? Irmãos, a obra que Deus tem conosco, ela é tão séria, que Deus precisa de operações milagrosíssimas em nosso meio. Para você olhar para um homem atrás de um púlpito e dizer, ali está um mercenário, um ladrão, um hipócrita, você tem que receber um milagre a cada dia. A obra aqui não é brincadeira. Nós não somos mais uma igreja, nós somos a última geração de crentes. A era da igreja acabou. O arrebatamento está às portas e o reinado do anticristo já está preparado para assumir nesse mundo. Enquanto isso, tem um bando de pastorzinho aí na televisão. Jesus vai te abençoar, Jesus vai te dar o carro, Jesus vai te fazer prosperar. Eles só não dizem que Jesus vai te levar para o inferno, se você realmente não renunciar o mundo para encampar as coisas de Deus sobre a sua vida. Meu irmão, a obra na sua vida tem que ser profunda. Tem que ser profunda. E a nossa missão dia aqui tem sido, irmão, leia a Bíblia. Irmão, estude Bíblia. Irmão, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus. Irmão, olha a Escritura, vai examinando e leva Deus a sério. Compra, o que nós temos falado? Não deixa o teu dinheiro lá apodrecendo numa caderneta de poupança, não. Compra livros evangélicos, compra fitas, compra filmes, te enche da palavra de Deus, é com isso que Deus vai contar. Está pensando que Deus vai usar a sua vida com poder e glória para te salvar, te levar a galardões, etc., com dinheiro reservado na caderneta de poupança? Não vai não, irmão. Pega esse dinheiro e invista na sua vida. Invista na vida do seu filho. O que você quer que seu filho seja amanhã? Um engenheiro da Petrobras? Meu irmão, eu prefiro ver meu filho morto do que ele um engenheiro da Petrobras. Se ter um filho e ele não se tornar um pregador do evangelho, não valeu a pena ter um filho. É isso que diz a Bíblia, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e... Você quer que seu filho perca a alma dele? Você quer que ele vá para o inferno? Você diga, meu filho foi um grande engenheiro, e onde ele está hoje? Queimando nas chamas do inferno? Grandes coisas ter tido um filho. Esta é a visão da igreja. Uma visão revolucionária. As pessoas por aí estão dizendo, o meu filho é um grande homem de Deus. Por quê? Deus abriu as portas para ele. Ele é um deputado. Ele é um vereador. Ele ganha 15, ele ganha 20 mil, ele ganha 30 mil por mês. Meu filho é um apresentador de programas na televisão. Ele ganha X. Não é isso que estão dizendo por aí? Não estão vinculando? Não tem 2 cantores aí que fazem dupla quase sertaneja, porque o que eles cantam já não é mais sertanejo, que os pais fracassaram na educação deles?
Hoje eles estão cantando, os pais que são crentes sobem no púlpito e eles diante de milhares. Ninguém, nenhum pastor, nenhum crente, nenhum teve o discernimento e a coragem para virar para aqueles pais e dizerem assim: está vendo o filho de vocês cantando para a multidão? Vocês fracassaram na educação deles. Que a Bíblia diz: instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Eles deveriam estar pregando para multidões e não cantando para multidões a caminho do inferno, mexendo com a alma, com a emoção dos seres humanos. Isso resolve? Não resolve. Você tem essa visão? Qual é a sua visão? O que nós temos pregado aqui, o que você acha? Está certo ou está errado? Os nossos conceitos, nós temos dito para você o quê? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Irmão, a obra nesse lugar é séria. Então, eu quero voltar a um ponto contigo, dessas organizações: Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Assim tem um bando de igreja que é igualzinho a eles. As pessoas entram para aquele grupo, começam a receber palavras de incentivo, começam a receber palavras que mexem com o psicológico, mexem com a emoção. Mas cadê Deus? Não tem Deus. Não tem Deus, eles não querem saber de nenhum vínculo religioso. Mas no lugar onde se tem lá uma Bíblia, alguém que está falando num Jesus, está se cantando um hino, etc, etc, as pessoas acreditam que foi Deus que operou aquilo na vida delas. Elas acreditam, elas dão aquele testemunho com toda convicção, quando na verdade não foi Deus. Por quê? Porque Deus não liberta rosa. Amém? Deus não liberta ninguém por causa de um sal ungido, por causa de uma vassoura ungida. Deus não liberta ninguém porque alguém saiu aí que nem um palhaço pelo meio da rua, jogando sal grosso nas encruzilhadas. Deus não liberta ninguém disso. Isso é magia negra, isso é paganismo. Conhecemos muito bem isso. Deus não age dessa maneira. A Bíblia diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, meu irmão, eu quero alertar você quanto a estas situações. 3 operações existem sobre a terra, né? Esse apoio, ele é tão importante dos seres humanos, que lá em Marcos 6:7, o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Jesus chamou os seus 12 apóstolos e fez o quê? Enviou de 2 em 2. Por quê? Porque Isaías já estava dizendo aqui, 41:6, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Entende que você tem condições de ajudar alguém sem nada ter isso a ver com o espiritual, naturalmente. E meu irmão, sinceramente, eu tenho discernido a coisa de tal maneira que certa vez uma pessoa disse para mim: eu fui lá na igreja tal, o pastor de lá me dá um conselho. Eu falei assim: a próxima vez que você precisar de conselho, não vai tão longe não. Entra ali, naquele botequim ali, pega o primeiro bêbado e pede conselho a ele. Ele também tem uma palavra de ânimo para você. Da palavra de ânimo é fácil. Amém? O difícil é revelar o que diz a Bíblia. Isso aqui que gera vida, não é simplesmente uma palavra de ânimo. Com uma palavra de ânimo, uma pessoa se levanta, vai procurar um emprego, pode viver uma vida normal. Isso é bom? É, mas é tudo isso? Não, não é tudo. Então, meu irmão, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, não adianta só uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo e a pessoa emocionalmente estar de pé. Ela tem que estar de pé espiritualmente. E isso só a igreja verdadeira pode fazer, pela palavra de Cristo Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe.